Vou esperar mais uns 5 minutinhos para ver se entra mais alguém, daí eu já começo. Tá aparecendo direitinho o slide para vocês? Pra mim tá. Tá bom, então eu vou começar. Então, deixa eu me apresentar novamente. Eu sou Maria Lúcia, estou no segundo ano da graduação em Direito lá no Unisal, no período noturno, e sou responsável, junto com a Giovana Sademi, pela monitoria da matéria de Direito Penal para o primeiro ano, especificamente para o primeiro ano. Hoje a nossa monitoria é um grande teste para mim também, é a primeira vez, mas acredito que com os slides, com a maneira que eu organizei o andar da aula, vai ser uma coisa mais objetiva, vai ser rápido e vocês vão conseguir tirar as dúvidas que eventualmente vocês tenham. Podem ficar à vontade para me interromper se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, abrir o microfone ou mandar no chat. Aliás, no chat é difícil que eu veja porque eu vou estar compartilhando a tela, mas pode abrir o microfone e perguntar sem problema nenhum. Eu preparei um roteirozinho da nossa aula de hoje. Primeiramente, eu vou explicar o princípio da reserva legal, depois da anterioridade, vou repassar as teorias de tempo do crime, reexplicar o conceito de vacatio legis e os conflitos de leis penais. Isso acredito que a Luzia já tenha batido bastante na tecla com vocês, mas eu vou dar uma reforçada. Lei temporária excepcional, que é um conceito rapidinho, e por fim, lei penal no espaço, e daí a gente tira dúvidas que vocês tenham, até talvez sobre algum outro conteúdo, se for o caso, algum outro conteúdo dentro de penal, se vocês tiverem alguma dúvida, e no mais, é isso. Então, começando o princípio da, da nossa aula, antes de tudo, antes de entrar no princípio da reserva legal, antes de começar a penal efetivamente, eu preciso reforçar com vocês quem tem competência para legislar sobre direito penal. O artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição Federal, vai dizer que compete privativamente à União legislar sobre direito penal e sobre outras matérias. A União é representada no seu poder legislativo pelo Congresso Nacional. Então, se a gente fizer essa escadinha, a União tem a competência para legislar sobre direito penal, só a União. Quem é o poder legislativo da União? É a representação dele, é o Congresso Nacional. Duas casas, Senado Federal, que representa os estados, Câmara dos Deputados, que representa o povo. Então,
posso, por meio desse esqueminha, dessa escadinha, inferir que quem tem a competência para legislar sobre direito penal no país é o Congresso Nacional e somente ele. Nenhuma lei estadual ou municipal pode se sobrepor ao Congresso Nacional no que se refere à legislação penal e outras matérias também, mas como o foco da nossa aula é o direito penal, então eu foquei apenas no inciso 1º, que trata do direito penal. Continuando. Agora, para explicar para vocês o princípio da legalidade ou reserva legal. O artigo 5º da nossa Constituição vai pautar que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por força de lei. Esse é o chamado princípio da legalidade ou reserva legal, que vai se dividir em duas esferas. Na esfera privada, a gente vai ter o que se chama de legalidade ampla, princípio da legalidade ampla, que vai dar aos cidadãos o direito de fazerem tudo que a lei não proíbe. Mesmo que a lei não permita efetivamente que as pessoas façam uma determinada coisa, se a lei não proíbe, então tudo bem. Agora, na esfera da administração pública, o que vai existir é o princípio da legalidade estrita. Por quê? O administrador público, o funcionário público, só pode fazer o que efetivamente está permitido por lei, o que expressamente a lei autoriza. Tudo que não é proibido, mas que também não está expressamente autorizado em lei, não pode ser realizado pelo servidor público, uma vez que a administração pública precisa ser o mais transparente e o mais conectada à lei possível. Então, por isso, no âmbito da administração pública, a gente adota a legalidade estrita, somente se faz o que é expressamente autorizado por lei, e na esfera privada, a gente utiliza o princípio da legalidade ampla, que dá aos cidadãos o direito de exercerem tudo que a lei não proíbe, mesmo que ela não permita expressamente. Agora, o princípio da anterioridade. Ele está previsto tanto no artigo 5º, no inciso 39, quanto no artigo 1º do Código Penal. Logo de cara, quando a gente abre o Código Penal, a primeira coisa que a gente vê é o princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina, também não há pena sem combinação legal. Como assim? Esse princípio vai refletir uma preocupação do Estado em evitar julgamentos parciais. Por quê? Se uma pessoa pratica uma determinada conduta que a lei não define antes da prática como crime, mas por a pessoa ter praticado, ela passa a ser processada, julgada e talvez até condenada por aquela conduta, é um julgamento parcial, porque é um julgamento que está sendo feito com base numa situação que já aconteceu. E a lei tem que ser, a lei penal tem que ser anterior ao fato típico. Então, ela tem que tipificar primeiro, para depois ocorrer a conduta. Eu vou mais para frente falar dos conflitos de leis penais no tempo, mas, por exemplo, o crime de adultério era crime até 2015, depois veio uma reforma e ele deixou de ser. Então, hoje em dia, a conduta do adultério não é crime, pensando única e exclusivamente no contexto jurídico legal. A conduta de adultério não é crime. Então, se uma pessoa comete adultério hoje, e ela, por um motivo X ou Y, acaba se tornando ré no processo por esse crime, existe ali uma parcialidade. Por quê? Porque a lei não define essa conduta como crime, a pessoa a pratica e depois da prática ela está sendo julgada por uma coisa que a lei não tipifica como um delito. Então, primeiro existe a lei penal, depois a conduta. Sempre nessa ordem. A lei primeiro tem que tipificar a conduta para daí eu poder processar e julgar alguém por uma conduta. E a pena é a mesma coisa. Só podem ser adotadas penas que a Constituição Federal autorize. Se não existe uma pena, se o juiz, na hora de sentenciar, aplicar a pena, não adota uma das penas que estão previstas no artigo 5º da Constituição, ele está... É como se ele estivesse legislando, ele está criando um novo tipo de pena que não está previsto por lei. Então, para a pena, é o mesmo princípio da conduta. Primeiro a conduta tem que estar prevista em lei, depois ela é julgada. Primeiro a pena tem que estar prevista em lei, depois ela é aplicada. Nunca o contrário, porque senão isso dá brecha para julgamentos parciais. Então, primeiro a lei, depois o julgamento. Primeiro a determinação de pena, depois a sua aplicação. Por isso a anterioridade, porque a lei penal tem que vir antes das condutas praticadas. Até agora tudo bem? Vocês estão conseguindo captar? Por mim tá tudo certinho. Certo. Agora, tempo do crime.
O artigo 4º do Código Penal vai, logo no comecinho também, vai estipular qual das teorias que a gente adota no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Existem 3 teorias, já adianto para vocês, da atividade, do resultado e da ubiquidade ou mista, mas o Código Penal vai adotar, no seu artigo 4º, a teoria da atividade, que vai considerar praticado o delito no momento da conduta. Conduta é um assunto que a Giovana vai abordar com vocês na monitoria da semana que vem, de manhã, mas eu já adianto um pouco que conduta pode ser comissiva ou omissiva, pode ser ação ou omissão. Fazer algo para obter o resultado que a gente vai considerar crime, ou deixar de fazer algo e essa omissão ser um crime. Pode ser um crime independente, que a gente chama de omissão de socorro, ou pode ser crime num outro contexto, que ela vai abordar melhor com vocês. Mas, então, o que vocês precisam saber agora? Código Penal, no seu artigo 4º, vai adotar a teoria da atividade, considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ou seja, da conduta. Existem outras 2 teorias. A teoria do resultado vai considerar o crime praticado no momento em que o resultado se consuma, porque, veja, isso também é um assunto que mais para frente a Luzia vai abordar com vocês. A gente tem o chamado iter criminis, que são as 4 fases da prática de um delito. Primeiro eu tenho a cogitação, que é o pensamento, quando dentro do meu coração, da minha cabeça, eu começo a criar a vontade de praticar um crime. A cogitação por si só não é punível. Da cogitação eu vou para os atos preparatórios. Começo a preparar os recursos necessários para a prática desse crime. Começo a comprar ferramentas, começo a elaborar um plano. A preparação, em tese, também não é punível, salvo se ela constituir um crime independente. A Luzia vai explicar melhor. Daí eu tenho a tentativa. A tentativa é quando eu efetivamente começo a praticar o crime. É o início de execução. E esse início de execução tem uma subdivisão. Eu posso começar a praticar e terminar, efetivamente concluir o crime, que é o que a gente vai chamar de consumação, ou eu posso não concluir. Eu tenho início de execução e não consumação. Daí eu tenho a pena da tentativa. Eu tenho a figura da tentativa resta configurada. Então, a teoria do resultado vai entender que o crime está praticado não no momento em que o autor, né, o criminoso, ele praticou aquela conduta, mas só no momento em que o resultado vai se consumar. No próximo slide eu coloquei um exemplo para vocês. E, por fim, tenho a teoria da ubiquidade, ou também chamada de teoria mista, que vai considerar o crime praticado tanto no momento da conduta quanto no momento do resultado. Só que é uma teoria meio bagunçada, porque como que um crime, o mesmo crime pode ter sido praticado em 2 momentos diferentes. Eu não tenho um único ponto de partida para julgar, entendem? Então, essa teoria é um pouco confusa a sua aplicação. E a teoria do resultado vai considerar que o crime só vai ser praticado no momento em que ele se consumar. Então, o nosso Código Penal, de forma bastante objetiva, vai entender que o delito está praticado desde o momento da conduta. Ocorreu a ação do agente, ocorreu a omissão, tem configurado o crime. Agora, um exemplo no próximo slide. Tício, pretendendo matar Caio, desferiu um golpe de faca no abdômen do Caio no dia 1º de janeiro deste ano. Mas o Caio foi socorrido e faleceu apenas no dia 3 de fevereiro. Nesse caso, quando que se considera praticado o crime? O crime se considera praticado no dia 1º de janeiro de 2025. Por quê? O Código Penal adota a teoria da atividade e essa teoria diz que o crime é praticado no momento da conduta. Quando se deu a conduta do Tício de desferir um golpe de faca no Caio? No dia 1º de janeiro. Então, dia 1º de janeiro é a data que eu vou utilizar como termo inicial para contar esse crime. Qual que é a relevância prática disso? Pode parecer uma questão muito teórica, muito, nossa, não está fazendo sentido. Isso aqui faz muito sentido prático na hora, especialmente na hora do processo ali, do julgamento, por quê? Para identificar atenuantes, agravantes e causas de aumento de pena relacionadas à idade da vítima e à idade do réu. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nos artigos 61 e 62 do Código Penal, ali a gente tem as atenuantes e as agravantes. E uma das agravantes é ser a vítima, se não me engano, é agravante, ou hoje em dia era agravante, hoje em dia é causa de aumento de pena. Ser a vítima menor de 14 anos na data do crime, por exemplo. Ou é uma causa de atenuante. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença. Isso é uma causa é uma atenuante, não vou dizer causa de diminuição porque é uma outra coisa. É uma atenuante.
Então, essa relevância prática de olhar para a data do crime, saber quando o crime foi praticado, é para justamente identificar quais as atenuantes, agravantes e causas de aumento que vão estar presentes ali no caso concreto. Agora, repassando o conceito de vacatio legis e conflitos de leis penais no tempo. Vacatio, o que é o vacatio? Vacatio é uma palavra que tem sua origem no latim e vai significar vacância, vazio. Em linhas gerais, conceito objetivo, é o período entre a publicação de uma lei e a sua entrada em vigor. Se não for estipulado em lei um tempo diferente, a vacância é de 45 dias. E esse prazo está previsto na LINDB, não sei se a Luzia já comentou com vocês, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDB vai prever a vacância de 45 dias para qualquer lei, salvo se o texto legal disser que adota uma outra vacância ou que não adota uma vacância. Um exemplo é, em 9 de outubro do ano passado, de 2024, entrou em vigor uma atualização do Código Penal que torna o feminicídio um crime autônomo. Antes ele era uma qualificadora do crime de homicídio e agora se tornou crime autônomo. E essa lei que tornou o feminicídio um crime autônomo, lá no finalzinho dela, lá pelo seu artigo 10º, por aí, um dos últimos artigos, vai dizer que esta lei entra em vigor na data de sua publicação, o que significa que não tem vacância. Foi uma lei que foi publicada e entrou em vigor no mesmo dia. Agora, se o texto dessa lei dissesse, esta lei entra em vigor 60 dias após a sua aplicação, então seria 60 dias após a sua aplicação, independentemente da LINDB dizer que é 45 dias. 45 dias é o prazo geral se o texto legal não previr um outro prazo. Agora, repassando os conflitos de leis penais no tempo, que eu acredito que a Giovana já tenha explicado de manhã, mas eu vou reforçar, temos 4. Por quê? Antes de tudo isso, antes de eu começar a explicar, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper, tudo, porque isso também é uma novidade para mim. A lei penal, o Código Penal vai adotar a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da conduta. A teoria da atividade também tem um desdobramento que é: ao crime aplica-se a lei do seu tempo. Então, aconteceu tal crime, beleza. Qual lei estava em vigor qual lei relacionada a este crime estava em vigor no momento da sua prática? Beleza. A aplicação a aplicação ativa da lei penal. Guardem isso, aplicação ativa. Da aplicação ativa, eu tenho duas figuras. Tem a aplicação retroativa, quando a lei penal retroage, a lei penal nova retroage para alcançar um fato antigo, e tem a aplicação ultraativa, quando a lei penal já foi revogada, mas ela vai ser aplicada para julgar um caso ocorrido durante a sua vigência. Então, aqui, nesse momento, a gente vai ficar só com o fenômeno da retroatividade, quando a nova lei penal vai voltar no tempo, entre aspas, para alcançar um fato passado. Conflitos. Tenho 4. Novatio legis in melius, in pegius, novatio legis incriminador e abolitio crimes. Novatio legis in melius. Nova lei para o melhor. Uma nova lei penal é favorável ao réu. Melhora a situação do réu de alguma forma. Não deixa de considerar o fato como crime. O fato continua sendo crime, mas a situação do réu é melhorada, de alguma maneira. Pode ser que haja uma redução no tempo máximo de pena, pode ser que haja uma redução no percentual de pena que esse réu tenha que cumprir para solicitar a progressão de regime, para solicitar livramento condicional. São várias as hipóteses. A nova lei penal vai ser, de algum modo, favorável ao réu e, portanto, ela vai retroagir, vai alcançar um fato passado. Vamos supor que uma nova lei penal diga que um condenado por um crime X tenha que, ao invés de cumprir metade da pena para poder pedir o livramento condicional, ele tenha que cumprir apenas 30%. Então, a situação dele melhorou, porque antes ele ia ter que cumprir metade, um meio, agora ele tem que cumprir só 30%, um terço da sua pena. Então, se a situação melhorou, a lei vai alcançar o fato passado. Então, para o réu que ainda está em fase de inquérito, essa lei nova já vai ser aplicada quando o processo for iniciado. Para o réu que já está respondendo o processo, essa lei vai ser aplicada, essa atualização vai ser aplicada na hora de ser prolatada a sentença, e para o réu que já está cumprindo pena, essa atualização, por ser benéfica, vai se aplicar à sua fase de execução penal. Agora, novatio legis in pegius, nova lei para o pior. Uma nova lei vai ser prejudicial ao réu.
Assim, ela não vai retroagir. Por quê? O artigo 5º da Constituição vai dizer que a lei penal só retroage, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se qualquer atualização penal for ruim, trouxer algum tipo de malefício para o réu, daí não vai ser aplicado. Salvo se for uma atualização que melhora a situação do réu de alguma maneira. Novatio legis impediis, então eu tenho uma nova lei penal que é prejudicial ao réu e assim não vai retroagir. Exemplo típico recente, que talvez a Luzia até já tenha dado em aula para vocês. O pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, logo janeiro ali antes da pandemia, o chamado pacote anticrime, aprovado na anterior gestão presidencial, ele traz uma série de atualizações para o Código Penal, revisou várias coisas, dentre elas o tempo máximo de cumprimento de pena no Brasil. O artigo 77 do Código Penal antes previa um tempo máximo de cumprimento de pena de 30 anos. Para qualquer crime, o máximo que ao qual a pessoa poderia ser condenada era de 30 anos. Com essa atualização a partir de janeiro de 2020, que foi quando essa lei entrou em vigor, o tempo máximo de cumprimento de pena passou a ser de 40 anos. 30 para 40 anos, piora a situação do réu, aumenta em 10 anos o tempo máximo de cumprimento de pena. Então, essa lei não se aplicou para os casos que já haviam sido julgados ou que estavam sendo processados. Essa lei só passou a ser aplicada da data da sua entrada em vigor para frente. Se não me engano, ela entrou em vigor no dia 24 de janeiro de 2020. Então, só para casos a partir do dia 24 de janeiro de 2020 é que ela passou a ser aplicada, que esse novo tempo máximo passou a ser aplicado. Exemplo, casal Nardoni. Casal Nardoni, que matou a menina Isabela Nardoni, ele foi condenado a 31 anos e pouquinho, ela a 26 anos e pouco. A situação dele, que só explicando também mais uma coisinha. Ele foi condenado a 31 anos e pouquinho, porque na terceira fase de aplicação de pena, a pena pode exceder os limites legais, mas, via de regra, a pessoa só cumpre o máximo previsto na lei. Então, se a lei, no tempo daquele crime, previa que o tempo máximo de cumprimento de pena era de 40 anos e era de 30 anos, então ele vai cumprir os 30 anos, independentemente do que estava combinado ali na sentença. Não se aplica essa atualização do pacote anticrime para o caso deles. Por quê? Porque é uma atualização que piora a situação dos réus. Então, se piora, não vai retroagir, vai ser aplicada apenas da entrada em vigor para frente. Abolício crimes é quando uma nova lei penal vai deixar de considerar uma certa conduta como crime, deixou de considerar crime, vai retroagir. É o exemplo que eu dei do crime de adultério, crime de adultério e um outro crime que eu não me lembro, mas os dois são da mesma lei de 2015, que deixou de considerar esses dois crimes como crimes, deixou de considerar essas duas condutas crimes. Essas condutas eram típicas, se tornaram atípicas. Então, como é um benefício, vai retroagir. Quem estava sendo investigado por esse crime de adultério, por exemplo, a partir da entrada em vigor da nova lei, deixou de ser, o inquérito foi arquivado, quem estava sendo processado teve o processo arquivado, quem estava cumprindo pena foi solto, cessou a punibilidade. E, por fim, o último conflito, novatio legis incriminadora, uma nova lei penal vai passar a considerar uma certa conduta crime. Certa conduta típica não era crime, passa a ser. E daí, como piora a situação da pessoa que já está incorrendo nessa conduta, também não vai retroagir. Então, considerando, por exemplo, que o adultério volte a ser crime a partir de amanhã. Quem cometeu até hoje não sofre nenhuma pena, nenhuma persecução penal. Agora, quem começar a cometer adultério a partir de amanhã, se entrar em vigor essa lei que torna o adultério crime a partir de amanhã, quem cometer a partir de amanhã já está incorrendo num crime, porque antes não era crime, agora volta a ser. Aqui embaixo eu deixei só uma explicaçãozinha rápida para vocês. Talvez vocês vejam no livro, nos livros de doutrina que vocês forem utilizar, essas duas expressões, ex tunc e ex nunc. Efeito ex tunc é um efeito retroativo, quando a atualização da lei retroage, alcança um fato passado, o que ocorre no novatio legis in melius e no abolício crimes. E o efeito ex nunc é o efeito proativo da lei, quando a lei só se aplica daquele momento da entrada em vigor para frente, o que acontece no novatio legis impégios e no novatio legis incriminadora. Agora, a lei temporária e lei excepcional. A lei temporária vai ter duração estipulada no próprio texto legal.
se entra hoje em vigor uma lei, sei lá, uma lei tributária que tem que ser aplicada apenas durante um período específico. Se essa lei previr o seu período de aplicação, a gente vai chamar ela de lei temporária. Então, se tiver lá no texto legal, essa lei vai ficar em vigor até o dia 31 de dezembro. Então, lei temporária. Agora, se ocorrer uma situação excepcional que enseja a criação de uma lei, essa lei vai durar enquanto durar a situação excepcional. Exemplo típico, hoje em dia a gente tem esse exemplo, antes da pandemia não, mas hoje em dia o exemplo típico que se tem são as leis que tornaram obrigatório o uso de máscaras no transporte público durante a pandemia. Essas leis duraram enquanto durou a pandemia. E não só nos transportes públicos, em locais públicos de maneira geral. Então, exemplo típico de lei excepcional. Tem dois aspectos que são abarcados por essa lei. Lembra que eu tinha falado que a aplicação da lei penal, em regra, é a aplicação ativa. Ao crime aplica-se a lei do seu tempo. Daí eu tenho o fenômeno da retroatividade, quando a lei penal nova alcança um fato passado. E aqui eu vou ter o fenômeno da ultraatividade, quando uma lei penal que já foi revogada se aplica aos fatos ocorridos durante a sua vigência. Por exemplo, quando eu tenho uma lei temporária, sei lá, vamos supor que o Brasil esteja em guerra. E daí tem uma lei penal que proíbe as pessoas de passarem numa determinada ponte por 2 meses. E daí essas pessoas passam. Mesmo que tenha a lei proibindo de passar numa ponte, porque é um local perigoso, isso e aquilo, é alvo do exército inimigo, enfim, as pessoas passam nessa ponte. As pessoas estão descumprindo a lei. Daí passa os 2 meses de duração da lei, ela vai se autorrevogar, que eu já vou explicar o que é. Ela vai deixar de ter validade, beleza. Só que quem incorreu na conduta que a lei proibia, mesmo que essa lei já tenha sido revogada, vai ser julgado por essa lei. Então, futuramente, num inquérito, num processo penal, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor, já tenha sido revogada, quem passou na ponte enquanto estava proibido vai ser julgado de acordo com a lei que proibia passar na ponte, certo? A ultraatividade permite que a lei temporária ou que a lei excepcional seja aplicada aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, mesmo que ela já tenha sido revogada. Porque senão não faria sentido a lei temporária ou a lei excepcional existir se não desse para penalizar as pessoas por terem cometido aquele ato que era proibido só porque a lei já foi revogada. Acho que deu para entender a lógica, né? E, por fim, o outro aspecto da lei temporária e da lei excepcional é a autorrevogação. Essas leis se extinguem de forma automática. Não precisa vir uma outra lei para dizer a lei temporária X está revogada, a lei excepcional X está revogada. Não. A data que está fixada na lei temporária ou a situação, o final da situação excepcional já servem como termo final. Então, se na lei está escrito que vai durar até o dia 31 de dezembro de 25, é até o dia 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro não vale mais. Se a lei excepcional dizia que o uso de máscara era obrigatório no transporte público durante a pandemia, era durante a pandemia. Acabou a pandemia, acabou a validade da lei. Ponto. Esses 2 pontos. Ultraatividade e autorrevogação é uma questão interessante que talvez possa cair na prova de vocês. Agora, a lei penal no espaço. Eu vou explicar primeiro o que é território brasileiro para vocês, o princípio da territorialidade, o que o Código Penal vai dizer sobre o local do crime, para depois eu passar para a parte que talvez seja mais chatinha, que é a parte da extraterritorialidade. Então, via de regra, se um crime acontece no Brasil, eu vou aplicar a lei penal brasileira. A lei penal brasileira é aplicada a crimes ocorridos em território nacional, salvo se isso ferir convenções, tratados ou regras de direito internacional. Por quê? Tem uma hierarquia de legislação. Internamente, a Constituição Federal, depois lei ordinária, lei complementar, lei ordinária, aquela pirâmide de Kelsen que vocês já devem ter visto. Só que, não se sobrepondo, mas de forma talvez mais rigorosa, tem também as convenções, tratados e regras internacionais. Se a aplicação da lei penal brasileira aqui dentro, no território do Brasil, fere uma convenção internacional, uma regra, um acordo internacional, daí não ocorre essa aplicação da lei penal brasileira, para obedecer a essa hierarquia. E é o que a gente vai chamar de princípio da territorialidade temperada. Temperada ou relativa, por quê?
via de regra, eu aplico a lei penal brasileira aos crimes que ocorrem aqui, mas tem algumas exceções. O que é território brasileiro? É o território geográfico que a gente já conhece lá do mapa, as 5 regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, os 26 estados do Distrito Federal, é isso. E também aeronaves e embarcações brasileiras públicas ou que estejam a serviço do governo brasileiro em qualquer lugar, aeronaves e embarcações brasileiras privadas até águas internacionais, aeronaves e embarcações estrangeiras privadas que estejam em território brasileiro, ou no espaço aéreo, mar ou solo brasileiro. Então, o que você tem que pegar? Aeronaves e embarcações públicas brasileiras, públicas ou a serviço do governo brasileiro, em qualquer lugar que se encontrem, vão ser território brasileiro. Sei lá, se tem um avião da aeronáutica lá em Nova York, pousado em Nova York. Dentro do avião, mesmo que ele esteja lá, pousado lá, é território brasileiro porque é uma aeronave pública brasileira. Uma aeronave embarcação brasileira privada até as águas internacionais. Então, um avião da Gol, por exemplo, decola daqui para Nova York até as águas internacionais, que tem um marco internacional, depois vocês podem ler se quiserem, um marco internacional do que é território de cada país, do que é água internacional. Então, até esse limite das águas internacionais, essa aeronave, embarcação privada brasileira é território brasileiro. E, por fim, uma aeronave ou embarcação estrangeira privada que esteja aqui. Por que privada? Porque se for uma aeronave ou embarcação estrangeira pública ou a serviço de outro país, daí vai ser território do outro país. Se tiver um avião da França pousado aqui em São Paulo, eu tenho que observar o quê? É um avião comercial privado ou é um avião do governo francês? Se for um avião do governo francês, então é território francês. Se for um avião privado, comercial francês, então, se está pousado aqui, é território brasileiro. É isso que eu tenho que observar. Vocês estão com alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Por mim tá tranquilo. Beleza, tá dando para entender? Aqui tá perfeito, muito boa a colocação sua, tá bem dentro da nossa matéria, tá bem legal. Ah, então fico feliz. Vou continuar. Agora, expliquei aqui territorialidade para vocês, agora eu preciso dizer o que o Código Penal vai dizer sobre o lugar do crime. Sobre o tempo do crime, já expliquei lá no comecinho para vocês que o Código Penal adota a teoria da atividade, considera o crime praticado no momento da conduta. Conduta, ação ou omissão, a Giovana vai explicar na próxima aula isso para vocês. Agora, lugar do crime. Quando acontece um crime, a lei penal vai entender que o local do crime é tanto o local em que ocorre a conduta, quanto o local em que ocorre o resultado. Isso aqui vai estar previsto no artigo 6º do Código Penal. A relevância dessa definição se encontra em casos de crimes à distância, nos quais a conduta ocorre num país e o resultado em outro. Para a lei penal brasileira, o crime será considerado praticado no Brasil se a conduta ou o resultado ocorrer em território nacional. Simplificando, vamos pensar e daí isso se aplica depois, só que daí isso já não é matéria de vocês, é o foro em que o crime vai ser julgado, mas em que a ação penal vai ser julgada, mas isso é uma outra coisa. Vamos pensar que a conduta ocorra na Argentina, o resultado ocorra no Brasil, sei lá. Uma pessoa atirou na outra, 2 brasileiros atiraram um no outro na Argentina, daí muito perto da fronteira com o Brasil, vieram aí, um deles, o que levou o tiro, veio se arrastando, e acabou caindo e morrendo já em território nacional. Por que isso é relevante? Porque saber que a conduta foi na Argentina e o resultado foi no Brasil é relevante. Porque eu preciso saber onde aconteceu para eu entender qual lei penal eu vou aplicar. Se o resultado aconteceu aqui, necessariamente eu vou ter a aplicação da lei penal brasileira, mas a conduta aconteceu lá. Então pode ser que haja a aplicação da lei penal argentina. Daí existem uma série de questões que no próximo slide eu vou explicar para vocês para a aplicação da lei penal brasileira em território estrangeiro. Mas nesse exemplo seria o caso de aplicar a lei penal estrangeira, talvez aqui em território brasileiro, ou então o caso de haverem 2 ações penais, uma lá e uma aqui. Por isso que é relevante saber o lugar do crime. O lugar do crime é onde ocorre a conduta e também onde ocorre o resultado. Só é um pouquinho mais aprofundado, mas só para exemplificar mais ainda para vocês. Falando em foro, onde vai ser julgada a ação penal. Se alguém me dá um tiro aqui em Guará e eu vou morrer em Aparecida, a conduta aconteceu aqui, o resultado aconteceu lá.
onde que vai ser julgado. Daí, o Código Penal vai ter um elenco, com 3 critérios para dizer onde que essa ação penal vai ser julgada. No lugar da conduta, no lugar do resultado ou no foro que primeiro tomar conhecimento do resultado. Mas isso depois a Luzia vai explicar melhor para vocês. Só a título de exemplificação que isso aqui é relevante tanto para crimes que ocorrem no estrangeiro, mas se concretizam aqui, quanto para crimes que ocorrem aqui, mas em lugares diferentes também. Agora que eu já expliquei para vocês Só um minutinho aqui. Agora que eu já expliquei para vocês o princípio da territorialidade, o que é território nacional, o que se considera território nacional, é todo o território geográfico que a gente conhece, mais aeronaves e embarcações públicas ou a serviço do governo em qualquer lugar, aeronaves e embarcações privadas até as águas internacionais e aeronaves e embarcações estrangeiras privadas que estejam aqui em território nacional. Agora, extraterritorialidade. Como eu mencionei quando eu explicava o lugar do crime, pode ser que ocorra a aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos no estrangeiro. Critério: ser o agente ou ser a vítima brasileira. Daí, eu vou ter 2 hipóteses de aplicação da lei penal brasileira a crime ocorrido no estrangeiro: a aplicação incondicionada e a aplicação condicionada, fundamentados em 5 princípios. Eu não foquei nos princípios dessas aplicações, porque isso é uma questão mais doutrinária, vocês podem ler nos livros que eu vou indicar ao final, mas o que importa aqui para a prova de vocês é saber a aplicação condicionada e incondicionada. A aplicação incondicionada vai estar no 7º primeiro do Código Penal. São 4 hipóteses de aplicação incondicionada da lei penal brasileira. Incondicionada por quê? Acontece o fato, não precisa do cumprimento de nenhum requisito para aplicar a lei brasileira, mesmo que o crime seja no estrangeiro. Quais são esses fatos? Se o crime é cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da República, se é contra o patrimônio ou a fé pública do Estado brasileiro, conceitos que a Luzia também vai abordar futuramente com vocês, crime contra a administração pública, se o crime é contra a própria administração pública brasileira, ou se é um crime de genocídio, quando o agente é brasileiro ou mora no Brasil. Dessas 4 hipóteses, aconteceu o delito, não precisa de nenhum cumprimento de requisito para aplicar a lei penal brasileira. Necessariamente vai ter a aplicação de uma lei penal brasileira. Se o crime é contra o presidente da República, é contra o patrimônio ou a fé pública do Estado brasileiro, se é contra a administração pública do Brasil, ou se é um crime de genocídio, quando o genocida é brasileiro ou mora aqui. Beleza. Agora, aplicação condicionada. Por que condicionada? Porque quando ocorre uma dessas 3 situações, é preciso ainda que haja o cumprimento de alguns requisitos para daí eu poder aplicar a lei penal brasileira nesses casos. Então, os casos de aplicação condicionada, 7º, inciso 2º do Código Penal, são 3. Quando ocorre um crime que o Brasil se obrigou a reprimir, como que o Brasil se obriga a reprimir um crime? Por meio de um tratado, convenção ou acordo internacional. Exemplo, a Convenção de Belém do Pará, não vou me lembrar o ano, mas a Convenção de Belém do Pará é uma convenção em que o Brasil se compromete, o Brasil ele ratifica um tratado internacional que já existe, e adota isso, internaliza isso para a Constituição brasileira, se obrigando a reprimir a violência contra a mulher, se obrigando a reprimir feminicídio e violência doméstica. Convenção de Belém do Pará. Depois vocês podem ler sobre isso, se quiserem. Então, nessa Convenção de Belém do Pará, o Brasil se obrigou a reprimir a violência doméstica e o feminicídio. Então, se acontece um caso de feminicídio com uma vítima brasileira ou em que o autor é brasileiro fora daqui, pode ocorrer a aplicação da lei penal brasileira. Daí eu vou ter que ver o quê? Se cumprem os requisitos que o Código Penal prevê, que eu vou passar para vocês no próximo slide. Depois, crime praticado por brasileiro. Se o crime é praticado por brasileiro, eu vou ter que ver se os requisitos estão cumpridos para poder aplicar a lei penal aqui. Que foi o caso do Robinho, aquele jogador de futebol, que ele foi acusado, se não me engano, ele foi acusado de estupro, né? E tava uma discussão se o caso dele ia ser trazido para cá, se não ia, porque na verdade ele já foi julgado fora, se a sentença ia ser homologada aqui para ele cumprir pena aqui ou lá, é uma discussão. E por que tava essa discussão? Porque foi um crime praticado fora do Brasil por um brasileiro. E daí tem que ver se os requisitos estão cumpridos para ele poder ser julgado pela lei brasileira. E por fim, quando o crime é praticado numa aeronave ou numa embarcação brasileira mercante ou privada, em território estrangeiro, e aí não foi julgado nem perdoado.
Porque o que acontece? Se o crime é praticado numa aeronave ou embarcação brasileira privada ou mercante, então, dentro dessa aeronave, dessa embarcação, é território estrangeiro. Se é território estrangeiro, ao crime ocorrido no país, vou aplicar a lei daquele país. Então, se uma aeronave da Gol, sei lá, dentro da aeronave da Gol, que estava lá em Portugal, aconteceu um assassinato, a aeronave da Gol é privada, dentro dela, enquanto ela estava em Portugal, era território português, vou aplicar a lei penal portuguesa. Então, daí para eu ver se cabe aplicar a lei penal brasileira também de forma subsidiária, aí eu vou ter que ver se cumprem-se os requisitos e mais do que isso, se o crime não foi perdoado ou não foi já punido por aquele país. Então, aqui simplificando para vocês. A aplicação incondicionada da lei penal brasileira a crimes ocorridos no exterior se refere ao fato de que não precisam ser cumpridas condições, requisitos para o seu efetivo emprego ao caso concreto. Basta que ocorra o crime e a nossa lei vai ser aplicada, que são os casos do crime contra o presidente da República, contra o patrimônio da República da União, contra a administração pública e contra a própria nação brasileira, que é o crime de genocídio. Já a aplicação condicionada vai exigir o cumprimento de requisitos para que seja utilizada a lei penal brasileira em crimes ocorridos em outro país. Agora, quais que são esses requisitos? É nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Eu acredito que a Luzia não tenha abordado todos ainda com vocês. Que até com a minha turma também, ela não abordou todos. É uma coisa que, ao longo do tempo, depois a gente vai estudando. Que ela dá ênfase em alguns. Até para facilitar o entendimento. Mas quais que são os 5 requisitos? Para aplicar a lei penal brasileira ao crime ocorrido no estrangeiro, nesse caso de aplicação condicionada, os 5 requisitos são: o agente vai ter que entrar no território brasileiro, seja território geográfico, né, entrar aqui mesmo no Brasil, seja o território brasileiro em aeronaves ou embarcações, como eu já expliquei. O fato tem que ser punível lá e aqui, tem que ser punível no país em que ele foi praticado e aqui. Se for o caso de o fato ser punível só lá ou só aqui, já complica um pouco, via de regra não vai dar para aplicar a lei penal brasileira. O crime tem que estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, porque se for o caso de a pessoa ter que vir cumprir pena aqui, tem que haver acordo de extradição entre os países. Isso já é matéria de direito internacional. Não é com todos os países que o Brasil tem acordo de extradição e vice-versa. Não são todos os países que têm acordo com o Brasil. E se não tem, também fica mais difícil. Tem aquele caso da menina que foi condenada por tráfico de drogas na Malásia ou na Tailândia, eu não me lembro, ou na Indonésia, um desses 3 países, Malásia, Tailândia ou Indonésia. E lá, o tráfico de drogas é punido com a pena de morte. E o Brasil não tem acordo de extradição com esse país, é que eu não me lembro mesmo o país. Eu sei que é um país ali da Oceania, Ásia Baixa. O Brasil não tem acordo de extradição. E daí o Itamaraty está tentando, está em uma luta, uma tratativa com o governo desse país para tentar trazer essa menina para cá, para cumprir a pena por tráfico de drogas, homologar a sentença de lá aqui e fazer ela cumprir aqui. Por quê? Lá a pena é muito mais rigorosa, mais forte do que aqui. Mas como não tem acordo de extradição, tudo fica mais difícil. 4º requisito: não pode ter sido agente absolvido no estrangeiro e também não pode ele ter cumprido já a pena. Se a pessoa já foi julgada e cumpriu pena lá, ou já foi julgada e foi absolvida lá, não tem que se falar em aplicação da lei penal brasileira, porque em tese o crime, a lide, a demanda já foi resolvida. Então, não. E por fim, não pode ter sido agente perdoado no estrangeiro ou estar extinta a sua punibilidade, porque da mesma forma que pode ocorrer em poucos casos, raros casos, perdão judicial e em casos mais frequentes, a extinção da punibilidade aqui no Brasil, isso também pode acontecer em outros países. E se for o caso de o crime já estar perdoado ou estar extinta a punibilidade, daí não tem o que fazer, não tem como aplicar a lei penal brasileira, porque a lide, a demanda, novamente já foi resolvida. E terminamos. Agora o próximo slide já vai ao da aula 2, em que eu vou abordar conduta, dolo, culpa e pereter dolo. Eu vou explicar, a Giovana vai explicar de manhã, eu vou repassar umas coisas e começar conteúdo novo. Ficou alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Eu não fiquei com dúvida, tá? Bem perfeito a colocação, os exemplos muito bons. Tá legal.
Pra mim tá certinho também. Então, se vocês tiverem que tirar alguma dúvida sobre esse conteúdo ou sobre alguma outra coisa, podem me falar. Eu vou mandar lá no grupo o slide que eu utilizei, e daí nesse slide que eu utilizei já tem o da aula 1 e da aula 2. Daí fica a critério. Se vocês quiserem já estudar as coisas da semana que vem, podem estudar. Eu vou mandar isso e vou mandar uma apostilinha que eu fiz ano passado, era para mim, para o meu estudo pessoal, tanto que tem alguns comentários pessoais, mas que está bem completa, tem 45 páginas sobre todo o conteúdo do ano passado. Daí vocês podem acompanhar até as monitorias, a própria aula da Luzia, vocês podem acompanhar com essa apostila, que ela está bem resumida, bem enxugada. E basicamente é isso. Tem uma referência que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá aqui no final. Eu uso como referência, como fonte bibliográfica para os meus estudos, o curso de Direito Penal do Vitor Eduardo Rios Gonçalves e o livro esquematizado dele, que daí é dele com o André Stefan. Eu acredito que a Luzia já tenha recomendado na sala de vocês. Ela sempre recomenda esquematizado. O esquematizado é muito bom, principalmente para fazer questões, para quem está estudando para concurso. Só que o esquematizado ele é mais objetivo, é para estudar para a prova. O curso de Direito Penal, não sei se algum professor já explicou a diferença de esquematizado para doutrina mesmo para vocês. Curso de Direito Penal é uma doutrina mesmo, um livro mais aprofundado daquele assunto. Para esse tema aqui da nossa monitoria, eu estou usando parte geral, mas hoje em dia, eu já estou no 2º ano, eu estou usando o curso de Direito Penal parte especial, porque daí a gente já está vendo os crimes em espécie. Então, fica a recomendação para vocês. Usem sim o esquematizado, principalmente para fazer os exercícios, mas se vocês puderem, entrem lá na biblioteca virtual, no curso de Direito Penal, no curso mesmo, que é a doutrina, que daí vai ser bem mais aprofundado. Tem bastante comentários. O Vitor, ele é promotor de justiça, ele fala muito bem sobre todos os assuntos. Eu adoro o livro dele. Ele explica bem. Eu me sinto na aula da Luzia. Parece que eu tô lendo o que a Luzia me explicou. Só que de uma maneira mais aprofundada, porque em 3 horas de aula, ela não tem como aprofundar tanto todos os assuntos. E daí fica a recomendação para vocês. Esses são os 2 livros que eu sempre me baseio para poder montar as aulas da monitoria. Hoje eu não vou fazer nenhuma questão com vocês, porque eu ainda estou elaborando melhor. Eu e a Giovana, né? Ela já usou algumas questões de manhã, mas eu estou elaborando melhor as questões que eu vou colocar nos meus slides. Por isso que eu ainda não vou fazer nada nesse sentido de questões com vocês. Mas aí, ao longo da semana, a gente está com a pretensão de fazer um simulado, mandar um simulado para vocês responderem e a gente corrigir na próxima aula. Tudo bem? Ok. Então, com relação a essa ideia que você falou que vai postar um material seu também, que você usou, já tem experiência, para a gente vai valer muito também. A gente fica grata já. Fico feliz. Eu vou mandar depois no grupo o slide, esse meu material de estudo, e esse material é baseado nesses 2 livros que eu indiquei também para vocês, do Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Eu só uso ele para estudar direito penal, e ele não tem só penal, ele tem curso de. Se não me engano, ele tem um livro esquematizado de processo penal também, que eu pretendo utilizar quando eu tiver essa matéria. Ele é muito bom, fica a recomendação para vocês. Tem outros autores também que falam bastante, é o Fernando Capês, tem o Guilherme Nucci, que é, tipo, incrível. Só que eles se estendem bastante e eu já gosto, já estou acostumada com a didática do Vitor Eduardo. Então, por isso eu continuo usando o livro dele, pretendo usar até o final da minha faculdade. Basicamente é isso. Vocês gostaram? Como que vocês se sentiram? Podem falar assim como vocês se sentiram, porque para mim é a primeira vez dando aula também, então eu fico meio assim, tipo, se foi bom, se não foi, se eu falei muito rápido. Vocês gostaram? Eu achei bem interessante, achei que você explica muito bem. Para mim, que, assim, como eu te disse, eu não tenho dificuldade em direito penal, achei que eu entendi tudo que você falou perfeitamente. Mas acho que talvez, para quem demora um pouquinho mais para pensar, acho que talvez você deveria explicar com um pouquinho mais de calma. Para mim, não foi assim, porque eu entendo bem, já tenho facilidade, você só explicou o que eu já sabia, e que então para mim foi super tranquilo, foi uma revisão muito boa. Mas para quem realmente tem dificuldade, acho que se você explicasse com um pouquinho mais de calma, seria melhor também. Certo, é uma boa. Enquanto eu falava, eu tava pensando, nossa, acho que eu tô indo muito rápido, mas daí, como vocês não me interromperam, não fizeram nenhuma pergunta, eu só segui, mas é uma coisa que eu já tento me policiar mesmo para falar mais devagar. Vou buscar melhorar para as próximas aulas. Mas foi ótimo, viu? Achei que foi legal a aula também, a monitoria importante,
Ainda mais para a gente que está iniciando no curso, ainda não se organizou, né? Não conseguiu ainda pegar. Então, tá muito legal. Foi bom, eu vou tentar participar de todas. E às vezes não dá, porque marca em horário, um horário sobrepõe o horário de outra monitoria, então às vezes a gente tem que fazer opção, né? Sim, sim, Mas, é verdade. no geral, foi muito bom, foi muito bom. Fico Tá? feliz, Legal, então. parabéns, viu? Obrigada. E a gente é grato, Eu espero gratidão, vocês. gratidão. Por nada. Eu espero vocês para a próxima monitoria. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. Aquele dia a gente passou na sala de vocês, eu e a Giovana, deixamos nossos números. Podem mandar mensagem se for o caso. Só peço que não mandem mensagem assim tarde da noite, porque daí é o horário que ou eu estou na faculdade, ou eu estou voltando para minha casa, nem muito cedo também, porque eu estou no estágio, mas ao longo do dia, horário comercial, podem me mandar mensagem, que eu tô, sempre que eu puder eu vou responder. E tô aqui para tirar dúvidas, para tudo. E basicamente é isso. Bom final de semana para vocês. Agradeço pela participação na monitoria. E sábado que vem eu tô aqui de novo. Obrigada, viu, Maria? Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Maria, gratidão. E quem sabe para a próxima você traz uma dica de prova para a gente, né? De questões e tudo. Sim, na próxima eu Um prometo. abraço. Tchau.